Fala galera, aqui Ricardo Ventura, cientista comportamental com foco na linguagem silenciosa. E você está no Não Minta Pra Mim, o maior canal de acertos do Brasil, sim! E se você quer aprender o que eu faço, você pode, basta você se inscrever em nãomintapramim.com.br. Lá a gente disponibiliza de tempos em tempos a jornada gratuita ou você pode fazer a minha formação em análise psicomportamental da linguagem silenciosa. Dito isso, vamos para a análise. Vamos analisar quem? Adélio Bispo, sim senhor, o homem da facada. E surgiu agora, a Veja disponibilizou um trecho aí de um interrogatório, um depoimento, eu não sei exatamente, onde ele dá mais informações sobre o que motivou ele a dar a facada, como é que foi essa história toda, foi premeditado, não foi, foi mandado por Deus, foi mandado por outras pessoas, quiçá, não sei. Então você vai ver comigo aqui essa análise. Eu acredito que você deva saber quem é o Adélio Bispo. Acho que em qualquer parte do mundo, todo mundo sabe que o Bolsonaro sofreu um atentado. Então não preciso ficar explicando os pormenores aqui dessa situação. Então vamos direto pro Taca Ali Play. E antes disso, lembre-se dos 4 passos para que o YouTube perceba que você quer receber esse material em primeira mão. O que você deve fazer? Primeiro, perceba se você está inscrito no canal. Muitas pessoas acreditam que estão inscritas, mas não estão. Inscreva-se no canal. Segundo, aperte as notificações, aperte o sininho. Antes, só isso bastava, mas agora você precisa também dar like nesse vídeo e em todos os outros que você assistir e também fazer algum comentário. Feito isso, o algoritmo do YouTube vai falar: essa pessoa quer receber esse material em primeira mão. Aí sim você vai recebê-lo, beleza? Dito isso, beba água, beba muita água e vamos pro Taca Ali Play! Chegando aqui, vamos fazer o quê? Eu vou deixar correr e nos pontos interessantes eu vou baixar a velocidade para que você acompanhe com mais facilidade as minhas análises. E lembrando também que a gente vai fazer análise e depois da análise as minhas considerações finais sobre esse fato e o que esse fato a gente pode tirar de conteúdo para a vida. Show de bola? Então vamos lá, Taca Ali Play! Beba água. Preste atenção que isso é muito importante. Ao esfaquear o presidente, Adélio teria agido sozinho ou a mando de alguém? Eu vou falar muito isso nas considerações finais, não especificamente no caso do Adélio. Nas conclusões eu vou dizer sobre o caso do Adélio, mas depois o quanto isso influencia a nossa vida, beleza? Sim, a minha, a sua, a do seu vizinho, de todas as pessoas que você conhece, inclusive você. Vamos lá. Aqui eu tenho uma parte a fazer. Por quê? Quando você pega alguns trechos do depoimento, existe já uma contaminação da própria Veja. Quando eu pinço aquilo que eu quero, eu acabo contaminando. Então, às vezes, não é tudo aquilo que a gente gostaria de ver, todas as perguntas que nós gostaríamos de ouvir as respostas. Então, nós vamos fazer baseado no que é mostrado aqui pela Veja. Porque, por exemplo, no caso que eu fiz lá da Mariana Ferreira, eu vi às 5 horas, mais de uma vez. Eu fiquei debruçado ali mais de 18 horas em cima daquilo para depois fazer análise. Aqui a gente tem essa pincelada. Vamos fazer em cima das pinceladas. Então vamos lá. Primeira coisa que me chamou a atenção foi essa posição. Ele está algemado, né, para trás da cadeira, mas essa abertura das pernas, né, essa postura dele é uma postura inclusive altiva e essa mostrando o falo, ou seja, mostrando o pênis de forma inconsciente, pode ser uma coisa de autoridade, de ser o macho alfa. Ele a todo momento tá ali. Ele dá até uma, sabe, um oi, ele dá até uma reboladinha ali para o falo ficar ali sambando
sambando, entendeu? Então isso de forma inconsciente mostra algo de eu sou a atração, eu sou o macho alfa, eu sou a pessoa mais importante daqui, eu sou viril, eu posso, eu faço, eu aconteço. Então muitas pessoas que dão muita importância ao falo, elas têm isso na cabeça, essa coisa da altivez, da proatividade, de chegar e fazer e não pedir permissão. Isso é muito importante para a gente entender toda essa narrativa. Vamos lá. Você pensou em atentar contra a vida do presidente, agora eleito presidente? Então vamos lá. O Adélio, para algumas pessoas, pode parecer que ele é invertido nas pistas oculares, mas ele não é, e eu vou explicar o porquê, até porque na audiência de custódia, onde tem muito mais vídeo, onde tem perguntas, inclusive circunstanciais, fica claro que ele não é invertido. Por que ele vai olhar muito, por exemplo, para a esquerda, que seria o lúdico, né? E quando ele vai falar de alguma coisa do passado? Porque tem muitas coisas que ele não sabe, porque esse cara vive num delírio, ele vive numa psicose. Já estou até adiantando aqui o que passa na cabeça desse cara. Então, quando alguém vive num delírio, numa psicose, ele mistura muito o que é realidade e o que é a fantasia dele, sacaram? Inclusive, ele troca muito o que realmente é um diálogo interno e o que é fantasia, sensações, emoções. Por quê? Porque o cara vive num delírio, o cara vive numa psicose. Ele é funcional, vou falar isso depois lá na frente. Ele é funcional, ele consegue trabalhar. Ah, mas o doidinho é aquele que rasga dinheiro, que come cocô? Não. A pessoa que tem um transtorno, principalmente esse que muda a realidade, ele pode ser funcional, diferente às vezes de um esquizofrênico num grau maior, que ali que o cara fica todo, ele não consegue nem viver em sociedade, porque o cara é agressivo, porque o cara vive numa paranoia, ele vê o demônio ali nas pessoas, ele quer agredir, né? Ele se machuca, é diferente numa pessoa quando tá em surto bipolar, é diferente quando a pessoa tá no borderline, que o cara tá e você fala, nossa, você identifica muito mais fácil. O psicótico, a pessoa que tá em delírio, muitas vezes você não identifica muito facilmente, porque o cara é funcional. Vamos lá, vou baixar aqui a velocidade para que a gente veja com mais facilidade. Tacar de play. Então, o senhor pensou em atentar contra a vida do presidente, agora eleito presidente, quando foi? Ou seja, quando ele começou a ter essa vontade. Vamos lá. 2 dias antes. E aí ele fala 2 dias antes e olha para onde seria o lúdico. Por quê? Porque ele não tem certeza. Na realidade, depois foi visto até antes disso. Ele fala de movimentos do MST, ele fala da situação de querer fazer as reformas trabalhistas e previdenciárias. Ele já tinha uma contaminação política, ele foi filiado ao PSOL. Então, quando ele fala, não, 2 dias antes, você vê que ele não está lembrando de fato, ele está jogando essa data. Ó. 3 dias antes, quando ele é notícia. O outdoor é que a pessoa falou, um pessoal ali da região colocou um outdoor, fez anúncio no jornal, tanto é que depois fala, ah não, depois que eu tive a vontade de matá-lo é que eu vi o outdoor. Então ele não tem a certeza disso que ele está falando, foi pouco tempo antes. Talvez ele foi, inclusive, instruído pelos advogados para dizer que não foi premeditado. Para quê? Para baixar a pena. Não, foi uma coisa espontânea. Eu estava andando na rua, fiquei com vontade de dar uma facada no Bolsonaro, sacou? E não dá para fazer isso. Até daria, mas que não foi o caso. Vamos lá. Olha lá, tá vendo? Não tem certeza, desdém, até um asco, olha pro impreciso, ele não olha pro lembrado exatamente, ele olha pro impreciso, pro lúdico. O outdoor, porque eles estavam passando por ele, foi depois o outdoor da história. Agora mesmo ele fala, foi o outdoor. Não, o outdoor foi depois do que eu tinha tomado a decisão. Depois. Foi depois. Não tem certeza, aí depois ele vai até agora pro lembrado. Diálogo interno com sinestésico, ele sempre fica passeando aqui embaixo. E aí ele não verbaliza. Você vê que ele fala, aí eu resolvi matá-lo. E na realidade ele não consegue verbalizar. Ou seja, ele mesmo sabe que não começou a partir de 2, 3 dias antes. Você vê que ele nem sai. Eu já estava com isso na cabeça. Aí depois ele me fala, não, mas eu já estava com isso na cabeça. Você vê que ele é muito contraditório. Aí depois ele fala, não, mas é quando eu vi o jornal. Essa ideia surgiu em vídeo de fora.
Aí, e não sai. Foi Juiz de Fora? Foi quando você tava aqui? Foi. E não sai. Incongruência, bandeira vermelha, protocolo Ventura. Quem fez a jornada sabe disso, quem tá dentro do programa também sabe disso. Você tem 6 aspectos para você ver se tá congruente ou não. Essa aqui é uma que você já começa a botar uma bandeirinha vermelha aqui. E depois ele olha para ele e afirma, né? Tipo assim, acredita em mim, olhando diretamente para o interlocutor. A motivação é que o senhor levou até As duas. Olha que engraçado o diálogo dele. As 2 vezes a política e a religiosa. Então, ele tem uma contaminação muito grande pela política e pela religiosidade. A gente vai ver isso lá na frente e nas minhas considerações finais é muito importante que você ouça, porque isso está acontecendo com você, comigo e com todas as pessoas. E vou inclusive dar exemplos das maldades que as pessoas fizeram em situações que não havia certeza ou era um erro crasso. E mesmo assim as pessoas viram um monstro claro pintado na frente delas. Tome cuidado com isso. Vamos lá. E é engraçado que ele dá até um sorrisinho aqui, né? Depois que ele fala que foi algo político e religioso, vamos ver aqui, ó. As duas. A política e a religiosa. Que também quase não sai. E aí ele dá quase um sorrisinho aqui olhando para a câmera. Nem ele acredita muito nisso. Vamos lá. Bolsonaro é um impostor. E aí olha diretamente para a câmera. Bolsonaro é um impostor. Ele traz essa declaração, essa novidade aí. Vamos lá. Vai para o lúdico, ou seja, não é algo que ele afirme com pontos categóricos e aí ele faz aqui incapacidade, compreensão, até um asco, se joga para trás, faz aqui o asquinho aqui, ó. Ele se tentou passar por um homem, digamos assim, na linguagem popular, um homem de Deus. E aí ele ri, dizendo que não acredita que o Bolsonaro é um homem de Deus, desdém. Posteriormente o pessoal está achando isso. Tem que ver uma revista com ele. Aí você vê que o passado dele é realmente para esse lado, que quando ele fala do cárcere, né, o pessoal mesmo que agora recebeu não está mais acreditando nisso, e aí ele joga para esse lado aqui, que é algo que realmente aconteceu. Vamos lá. E aí depois ele já nem lembra mais, ele começa a criar o título. Vai para o diálogo interno, vai para as sensações. E começa a criar um assunto satélite. É muito doido isso, né? O afastamento. Se fosse uma pessoa normal, entre aspas, isso seria um grande assunto satélite, mais uma bandeira vermelha. Para mim isso é delírio, cara. Você percebe que o cara ele entra várias vezes em delírio. Vamos. Se infiltrou no meio evangélico. Parece que ele já traz o Sila Malafaia para dentro do negócio, faz o pastor Everaldo. Mas muitos evangélicos acreditavam que ele fosse. Ó lá, olha aqui, ó, jogando o falo para cima, quer dizer, ele se acomoda na cadeira, ele pensa em fechar a perna, mas ele mantém a perna aberta. Ele tentou plantar essa imagem de que fosse impostor. Eu acho impostor para tentar se apropriar do voto do meio protestante, que hoje tem tudo, parece que sim. Toda vez que ele não tem certeza, ele vai para o lúdico, de novo joga o falo para cima. Não, eu coloquei isso, né? Ele fica muito no delírio, ele fica muito na suposição, ele fica muito em histórias que ele cria. Eu não tinha pensado. Olha que interessante isso, quando ele fala de sensações e o diálogo interno, ele fica bem para baixo. Ele disse, eu fiquei surpreso. Olha lá, quando ele disse, aí eu fiquei até surpreso que ele tem uma conversa com Deus. Eu tinha política, eu tinha interesse, na verdade, dar uma... vontade, desejo, sensações. Eu queria mesmo era matar o Temer, mas Deus mandou eu matar o Bolsonaro. Eles não deixam o Temer, esse tipo de interesse.
Olha, esse eu tinha interesse. Toma cuidado, Temer, que o cara quer te matar. Aí desdém até com asco. O Rodrigo dizer que eu me arrependo do fato, não me arrependo. Eu não me arrependo, não. Solta esse cara que ele... Amigão, não dá pra soltar esse cara. Não me arrependo, não. Algumas postagens suas, na época, demonstravam um certo... A felicidade dele, das postagens, de ficar famoso. E ele não fecha a perna, né? Ele fica com uma vontade de fechar. Olha lá, ele fica feliz e tal, diálogo interno. Se você não tivesse ideia de tentar contar a vida dele. Não. Desdém. Digamos assim, teve uma vez assim, que eu, 2 vezes em que eu postei em relação à questão de... Uma das vezes quando ele... Você vê que ele fica sempre variando entre o diálogo interno e as sensações. No MST. Olha que interessante. Aí, ó, deu até um sorrisinho aqui, né, de prazer aqui, aquele sorrisinho da soberba que sobe mais aqui do que aqui, né? Quando ele falou do MST, porque daí ele tem uma solução para o MST. Presta atenção nisso. Quanto que influencia a comunicação expressa, impactante da internet. Ele está no sentido de mostra a pistola, o fuzil, diz que se eleito no primeiro momento o cidadão, né, vai ter uma pistola, daquela do cara que vai ter, o cara, o produtor rural vai ter um fuzil daquele, né? Ele diz cartão de visita de invasão. Cartão de visita, você vê que ele era para cima, tentando puxar na memória, no lúdico, na criação, e ele termina mais pro lado direito. Ou seja, ele viu a declaração do Bolsonaro talvez dizendo isso. Ouviu. Então aquele vídeo ali eu posto, ainda falo, ainda surgiu literalmente. Ricardo, as pistas oculares são estanques. Quando você faz uma pergunta a uma pessoa, ela tem que obrigatoriamente olhar para um lado, olhar para o outro. Não, você vai circular. É mais uma trajetória ocular, inclusive tá lá no protocolo Ventura LS, onde você vai colocando as bandeiras vermelhas ou não sobre aquela congruência ou incongruência do que a pessoa diz e o que está passando na cabeça dela. Vamos lá. O MST teve condição de fazer uma vaquinha contra a pistoleira e mandar atrás do Bolsonaro. Você vê que interessante que depois, como eu digo, ele faz até a situação de, olha, eu até falei para o MST, ó, vocês têm condição de fazer uma vaquinha e matar o Bolsonaro. Cara, como eu disse, ele vive dentro de um delírio que é uma normativa eliminar uma pessoa. Tanto é que ele fala, não, Michel Temer eu tinha vontade de eliminar. Mas nesse momento você já tinha realizado Eu vi eles chegando, tinha uma multidão ali na porta da Câmara Municipal. Aí começaram a gritar mito, mito, eles subiram em cima de um carro. Aí eu ouvi umas vozes gritando lixo. Você vê que ele se coloca na posição psicogeográfica, as pessoas deviam estar desse lado dele. Lixo. Aí eu olhei para trás, tinha um pequeno grupo de pessoas, né, moças, gritando lixo, enquanto os apoiadores dele gritavam mito, tinha o pessoal gritando lixo. E próximo, bem atrás de mim, tinha um policial militar fardado. Eu falei, pô, eu vou tomar uma rajada na nuca. Então, já esperava isso, tomar uma na nuca. Olha que interessante isso, né? Ele tinha consciência que ele poderia morrer e ele acreditava piamente que ia morrer. Será que ele queria se tornar um mártir? Será que colocaram na cabeça dele que ele poderia ficar famosão e tudo mais, se tornando um mártir, né? Aquele cara que mataria o grande problema, o grande demônio, né? O grande mal da sociedade, que seria o Bolsonaro e tal. E aí ele, uau, gostei dessa ideia. Será que essa ideia partiu dele ou veio de alguém? Continue que a gente vai descobrir até o final dessa análise. Vamos lá. Só que não deu para se aproximar dele. Você já estava tentando, já estava com a faca. Olha o sorrisinho da soberba. Eu já estava com a faca chegando perto. Pensei,
Se eu tivesse uma arma de fogo, seria evitável. A distância era curta para chegar relativamente. Ele fica feliz, né, cara, de contar o fato, ó. Olha o semblante dele como muda, né? Como ele tá felizão. Era muito para chegar com a faca. Olha o felizão dele. Olha. Era ruim para chegar com uma faca, mas eu fiz. Mas curta demais se tivesse com arma de fogo. Só que é aquela coisa de um policial atrás de mim, eu vou tomar, sacar. Se não tivesse uma arma, sacasse, se não fosse muito rápido, ele derrubaria antes. Porque a distância dele, para mim, tinha uma linha de fogo aberta, digamos assim. Eu cheguei ali alguns minutos antes dele, né? Poucos, quase que juntos. Poucos minutos antes dele. De novo, fica variando entre diálogo interno e o sinestésico, sinestesia. O pessoal empurrando, parece que ele se assustou com a atitude da multidão. Jogaram ele para dentro da Câmara Municipal. Aí eu comecei a desistir. Não vai ter como passar por esse povo, fechar as portas da Câmara. Aí passou um pouco, abriu, ele saiu lá no ombro de um cara. Cara, ele conta como se estivesse contando, tipo assim, então, eu fui ali, né, tomar uma Coca-Cola com meu amigo, Coca-Cola tava gelada, a gente pediu sem gelo, tipo, sem praticamente emoção nenhuma de algo que ele fez, que ele cometeu, mesmo se ele tivesse gostado ou não, mas é uma coisa meio serena, né? Ele sente muito prazer do ato, do fato, mas a preparação em si, ela é muito ascética, é muito limpa, ela não tem nenhuma contaminação de uma emoção de prazer, ou de arrependimento, ou de ódio, de indecisão, nada, é muito tranquila. A multidão continuou E foi. E durante essa passeata, o senhor tentou quantas vezes aproximar? Eu não consigo. Mas algumas vezes. Tentei, tinha um momento que eu achava que ia dar, mas calculava o comprimento do braço, não dá para alcançar. Chegou a sacar. Aí eu mexi, pensei. Aí teve uma senhora que passou mal, a multidão estava esmagando todo mundo, a senhora. Olha o assunto satélite que ele me traz. Passou mal. Forcei, ajudei a tirar ela do meio da bagunça, coloquei ela a segura e tentei entrar de novo. Eu não acredito nem que isso seja verdade. No mínimo, isso é irrelevante para a situação. Tem uma senhora que está passando mal, eu ajudei ela, inclusive, a sair da multidão e tal, não sei o quê. Uma coisa meio altruísta, né? Tipo, eu queria matar ele, mas antes disso eu pensei, vou ajudar aqui essa senhorinha e tal. Dá para tentar. Acabei atingindo o alvo. Isso que eu acho interessante, acabei atingindo o alvo. Quando ele fala alvo, ele olha até para a câmera, né? Esse vocabulário me deixou meio apreensivo. Isso não é um vocabulário de uma pessoa que tem um delírio num sentido de que aquela pessoa é uma pessoa má. Mas quando você fala em alvo, é alvo de extermínio, né? Acertar o alvo é algo mais frio, é algo mais planejado e não com paixão, né? Passional de algo tipo, não, eu preciso eliminar esse cara. Não, se tornou simplesmente um alvo, né, cara? Isso é papo de milícia, né, cara? O alvo. Muito louco isso, né? Assim, de uma forma meio distante, relativamente, mas atingiu o alvo. Atingir o alvo e fica feliz, dá um sorrisinho, né? Eu imaginei, veja bem, eu saio de casa e eu tinha certeza que eu não vou voltar. Olha o sorriso de soberba. Ele queria virar um mártir, cara. Ele queria morrer naquela situação. Ou botaram isso na cabeça dele, ou ele achou legal isso. Eu tinha essa certeza que eu não vou voltar. Então, no Facebook, a última coisa que eu postei foi um tchau.
ia colocar uma vírus. Falei, não, vou colocar só. Você vê que quando eu vou colocar, ele até olha aqui, ó, mais uma vez, ele olha pro lado esquerdo quando são coisas normais, coisas que tipo, mexi no Facebook, coloquei um tchau, aí ele olha aqui para lembrar pro lado esquerdo. Por isso que eu falo, tem muita coisa desse lado aqui que é na psicose dele, cara, é no delírio dele. Eu coloquei só um tchau, eu coloquei um tchau, foi uma postagem que eu fiz assim, eu sabia, pelo menos eu tinha certeza que você, eu acreditava nisso. Rolou até um pouco de medinho, mas ao mesmo tempo um prazer, né? Vamos ver isso de novo, quando ele... Ó, isso aqui, ó o prazerzão dele aqui, ó. Não ia sair vivo, não, tal. Mas quando ele vai interiorizando, vem um pouco de medo, quer ver? Eu acreditava nisso. E aí aqui, ó, vem um pouquinho do medo, né? Puxando horizontalmente aqui, né? E indo para o sinestésico. Também não esperava, e para minha surpresa, estou vivo, né? Com esses problemas todos eu vivo. Sorriso, soberba. O fato... Incapacidade de compreensão. Uma coisa que eu não conseguia, eu esperava ser agredido pela polícia, fuzilado pela polícia. Eu achei que ia tomar um monte de tiro, literalmente. Estranho isso, né? Ele esperava virar um mártir, ele esperava ser fuzilado ali na frente de todo mundo, né? Ou fizeram ele acreditar nisso, né? Que seria mais interessante se ele acabasse morto. Porque morto não fala, né? Morto não precisa se defender, morto não precisa gastar com advogado, morto... Simplesmente o morto apaga. E as verdades ficam ali com ele, né? Vamos lá. Então, o PT é menos ruim do que o PSDB. Você vê que ele tem o delírio, mas ele é funcional. Você vê que ele consegue fazer comparativas PT, PSDB, PSOL e blá, 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 blá. Enfim, PSL, se não me engano, ele fala também. Então, ele tem uma consciência política. Vamos embora. Pelo menos as nossas estatais não seriam péssimas. Vamos lá, vender estatal. As reformas de previdência trabalhista não. Independente se você gosta disso ou não, mas você vê que ele tem uma consciência política. Previdência, reforma trabalhista. Saberia que o PT, de repente, talvez não fizesse. Entre um PT e um PSL no Bolsonaro, sou mais um PT. Porque essas mesmas coisas que o PSDB fez, o Bolsonaro faz. Tá vendo? Uma consciência política bem estabelecida. E promete fazer mais. E pelo fato de ser, digamos assim, estatista, então se coloca na balança e vê, pelo menos esse partido não faria isso, tanto deixa pé da vida. Tanto deixa pé da vida, ele parte do sinestésico e dá uma olhada fixamente pro interlocutor. A paranoia, vamos ver a paranoia. A crise financeira pelo mundo como um todo. Eu não vejo mais como uma paranoia. A paranoia é quando você se sente, existe um complô, existe alguma coisa contra você. Aqui é mais, como eu falo, mais um delírio, uma psicose de achar que existe uma coisa muito maior e tal. Né? Você vê que eles juntam a maçonaria com um monte de coisa. Tem políticos maçons corruptos roubando para eles. Não roubam para si, roubam para nós. Existem políticos no Estado maçom e que privatizam os bens do Estado a preço de banana para laranjas da maçonaria. Vale a pena lembrar isso, laranjas. Vale a pena lembrar isso. Lembrou de alguma coisa? Você viu que ele foi para auditivo, alguém contou isso para ele? Não passa de laranja, nossa. Tá vendo? Jorge Soros, Bill Gates, ele é funcional, cara. Bill Gates não passa de laranja, nossa. Agora o homem mais rico, finge ser mais rico. Finge ser o mais rico. Bill Gates não é rico, ele finge. Se eles quiserem tomar, que não queiram, né? Com certeza agora eles estão ouvindo que eles grampeam. Ó, agora eles estão me ouvindo, tá tudo grampeado. Um bom sistema de investigação. Um excelentíssimo sistema de investigação. Supera a Polícia Federal, supera a BIM, supera bem o FBI. Cara, com certeza é um delírio forte, né? Eu recebi visita do FBI em
em Camboriú em 2016. Você vê a necessidade de se tornar alguém famoso, alguém importante? Onde eu trabalhava, uma americana, disseram que queriam um apartamento, mas não era, ele não queria ver apartamento. Ele era do FBI, me olhou assim embaixo. Ele tem certeza que ele era. Olhou, até eu olharia esse cara 3 vezes de cima e embaixo, né? Do jeito que esse cara fala. Pelas coisas que eu posto dentro da internet. Quer dizer, o FBI está preocupado com o Adélio. Eu até queria saber se eu ver o cara, porque eu vi pela mídia que o filho do Bolsonaro estava com um policial americano naquele grupo de tiro. Eu queria saber se era o mesmo policial, se era a mesma pessoa que teve lá em Camboriú. Em 2016, cara. É uma baita história maluca, delirante, né? Olha que legal isso. Passou o desejo de matar, isso é importantíssimo para a gente terminar aqui. Não, isso termina aqui. Até não tenho mais permissão. Olha que interessante. Eu não tenho mais permissão de fazer isso. Aí alguém pode falar, não, só lá. Então ele era contratado, então... Mas depois ele fala de Deus, então quem mandava ele matar na cabeça dele era Deus, por isso que ele fala dessa permissão. Então, isso, para você dar um laudo para soltar ele ou não, eu já não daria. Por quê? Porque não depende da vontade dele. Ele responde aquilo que Deus ou alguém manda ele fazer ou não. Então, se alguém mandar de novo, olha, decidimos que você tem que matar o Bolsonaro de novo. Ele vai tentar, ou tentar contra a vida de qualquer outra pessoa. Basta alguém falar, olha, você precisa ir lá, e ele vai, porque ele vive nesse delírio psicótico dele, né? Vambora. Não, na verdade dele eu nunca tive um desejo pessoal. Olha que loucura. Dele eu nunca tive, mas era um desejo pessoal meu. Como assim? Então, dele eu nunca tive a vontade amando, mas eu tinha o desejo pessoal de matá-lo. Ele tem uma confusão muito clara, o que é realidade e o que é delírio, cara. A respeito disso, ele era um desejo meu. Olha lá, e não dele, aí aponta para Deus, né? E quase abre um espacate, né? Abrindo esse joelhão um lado e pro outro aí, mano. Parece o Van Damme. Não, hoje. Desdém, asco. Primeiro mete um desdém, depois um asco, um nojinho, depois incapacidade, incompreensão. Isso não mais interioriza. Bom, gente, é o seguinte. Primeiro vamos para a análise. O que eu vejo aqui é um cara funcional, é um cara... Você vê que, até na primeira análise eu disse isso, um cara muito tranquilo, muito linear, descolado completamente da realidade. Você vê que no dia seguinte que ele atentou contra a vida do Bolsonaro, parecia que não tinha acontecido absolutamente nada, aquela bagunça toda, que ele poderia ter quase morrido. Para mim tá claro que esse cara não é normal. No sentido acadêmico, porque para mim ninguém é normal, né? Todo mundo tem um pouco de traços, todo mundo tem um pouco... de perto ninguém é normal, isso é uma coisa que a gente tem que ter em mente. Só que no caso dele, você consegue ali gabaritar algumas coisas. Ele vive num delírio, ele vive numa psicose, ele consegue trabalhar, ele consegue se relacionar, ele consegue estudar, consegue. Mas tá claro que ele vive dentro de uma psicose, isso tá muito claro, mas ele é funcional. Você vê que ele pensa, ele raciocina, tem coisas que ele fala, isso eu falo, isso eu não, ele se confunde, aí ele tenta consertar. Então, tipo, ele tá contando toda a história? Eu não creio nisso. Eu não creio que ele tá contando toda a história. Até porque é aquele prazer de, não, fui eu sou o mártir, eu sou o cara que enfiou a faca no Bolsonaro. É isso que eu vejo na análise. Agora vamos para as considerações finais. O que eu vejo aqui? Uma grande contaminação de informação. E isso não é somente exclusividade do Adélio, cara. Isso acontece comigo, com você, com qualquer pessoa. Nós temos vários exemplos. Quer ver um exemplo agora? Da menina lá da Mari Ferrer, onde subiu-se uma hashtag não existe estupro culposo, que na realidade não foi em nenhum momento falado aquilo na audiência. E subiu-se vários famosos e tal. Depois, quando as pessoas, pararam, vamos ver o que está acontecendo, mudaram de opinião.
ou acrescentaram mais ímpetos na sua opinião, mas a maioria mudou de opinião. Por quê? Porque a princípio foi contaminado, arrebatado por uma verdade, influenciado por uma verdade vista, e aquilo trouxe um comportamento real de manada. Vimos isso também no Felipe Renderich, inclusive pessoas fazendo análises, culpando, dizendo que estava incongruente. Por quê? Se contaminou com o que a manada dizia, e aí eu vou lá e julgo e jogo na fogueira. Sendo que o cara agora, na época, né, ninguém falou, mas agora mostrou que ele é inocente. Aquele caso emblemático da Tainá, o Raul e o Fernando, que não, foi sequestro. Bate e falou, foi sequestro, foi sequestro. Outros analistas foram sequestro, porque se contaminaram com o efeito da manada. E pior de tudo, potencializaram ainda mais com um comportamento de vidas reais. Isso é um perigo, cara. Isso é um perigo. Outro caso, Bel para meninas, mesma coisa. Pegaram um trechinho, vamos jogar pro mundo. Cadê o Bate? O Bate parou de falar. Vídeos são apagados, mas e o estrago? O estrago foi feito. E nada foi provado, nada. Tanto é que a menina continua, nem Ministério Público, nem Polícia Federal, nem Bate, que falou que ia ficar até o final, nem Conselho Tutelar, ninguém. A menina continua com a mamãezinha dela lá. E os haters esperando pra morder o fígado dela. Olha quantos casos. Como eu disse da Tainá, do Fernando, que era um sequestro, no fim, o cara voltou, devolveu a menina e ficou em sociedade com o que era marido. Quer dizer, o marido e o amante viraram sócios e não aconteceu nada de tragédia, de morte, de sequestro, nada. Então, o que eu digo pra você? Tome cuidado, porque nós somos influenciados e a partir dessa influência nós temos um desejo e a partir das nossas crenças e permissão nós podemos expandir ainda mais e cometer erros, cara, e cometer injustiças. Agora, imagina se eu pego um doidinho. Então, politicamente correto, vamos dizer o seguinte, pega uma pessoa que tem um transtorno, que tem um déficit, né, de realidade, e coloca na cabeça dela coisas que você acredita e você mostrando ali por A mais B que aquilo tem uma lógica, você pode pegar essa pessoa que tem uma doença mental e transformá-la num assassino, cara. Olha o perigo disso. Então pense bem e tome cuidado, porque nós, tanto quanto o Adélio, podemos ter sido influenciados ou pela mídia, né? O MST, o PSOL, o PT, glá, 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 e eu tomar uma atitude contra a vida de alguém. Ou a gente pode espalhar uma fake news ou tomar um posicionamento que não é o real por recortes da realidade editados e comprovados por alguém que às vezes tem um poder de impacto grande. Só que não é porque a pessoa tem um poder de impacto grande que ela está de fato correta. Por isso que tem que tomar muito cuidado com o que você ouve, com análises científicas, políticas, comportamentais, porque aquela pessoa pode estar errada. E aí você vai no efeito manada. Por isso que eu falo, duvide de todo mundo, inclusive de mim. Duvide de mim. Veja se há sentido, veja o antagonismo e depois espere, porque muitas vezes aquilo se desenrola e se dá depois de anos. Aí sim você vai ver quem tem a responsabilidade de olhar todos os lados, de olhar o que está acontecendo e principalmente no protocolo Ventura, que poucas pessoas percebem, que é o alucinação. De todos os aspectos eu falo que esse aqui é o principal, que é o quanto que eu estou alucinando sobre o caso, o quanto eu estou entrando numa paranoia, entrando num delírio, entrando numa psicose. Fique esperto com isso, porque isso está muito mais próximo da gente do que imaginar que é só o Adélio que pode ser o cara que tenha esse problema. Isso está muito mais próximo no nosso dia a dia. É fofoca, é traição, é com o seu parente, é com o seu marido, é com a sua esposa, é com o seu filho, é com o seu vizinho. Toma cuidado. Muitas vezes a gente entra num nível de paranoia e começa a ter atitudes a partir dali. E depois do estrago feito, pode ser irreversível. Pense nisso, entre lá nos 4 passos para você ficar engajado aqui no canal e querendo fazer e aprender o que eu faço, não minta pra mim.com.br. Até mais, pessoal! Tchau, 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 tchau.